Sermão do Monte, capítulo 42, parte 3. Pequena fé. E outro tanto pode ser dito no que concerne às extraordinárias declarações que aparecem nas epístolas. Contudo, a nossa dificuldade é que não acreditamos no Senhor Jesus. Essa é a nossa pior dificuldade, a pequena fé. Realmente não aceita o que a Bíblia diz, sem tirar e nem pôr, e nem crê para viver por ela, aplicando-a à vida diária. Até este ponto, temos examinado essa pequena fé de forma geral. Passaremos a considerar os detalhes mais analiticamente. Precisamos fazer isso a fim de que sejamos essencialmente práticos, porquanto, afinal de contas, esse tema reveste-se de importância vital e é extremamente prático. Não há pior falácia do que aquela que considera o Evangelho de Jesus Cristo como algo sobre o que devemos pensar sobre quando se está na igreja ou passando certo período em meditação. Não, o Evangelho deve ser aplicado a todos os aspectos da nossa vida. Por conseguinte, examinemos a questão sob o prisma seguinte: ter pequena fé equivale, antes de qualquer outra coisa, a estarmos sendo dominados e controlados pelas nossas circunstâncias externas, ao invés de as estarmos dirigindo. Essa é uma declaração óbvia. O quadro que nos é fornecido através de toda essa sessão é de um povo que está sendo governado pelas circunstâncias externas da vida. Ali está aquela gente, por assim dizer, impotente, todos sentados sob espessa nuvem de preocupações acerca de alimentos, bebida, vestuário e muitas outras coisas. Essas coisas os estão pressionando e eles são vítimas delas. Esse é o quadro que nosso Senhor nos oferece e sabemos quão verdadeiro é Ele. As coisas acontecem conosco e imediatamente, digamo-lo assim, elas nos subjugam e dominam. Isso é algo que, segundo as Escrituras, sob hipótese nenhuma, deveria acontecer a um crente. A descrição que as Escrituras fazem do crente em todas as suas páginas é a de alguém que sempre se conserva acima das suas circunstâncias. O crente pode até mesmo regozijar-se na tribulação. Ver Romanos capítulo 5, versículo 3. E não somente resistir passivamente às dificuldades, com uma atitude de estoica indiferença. O crente pode manter-se longe das lamúrias, como alguém que não cede terreno diante do infortúnio. O crente, diferentemente de certo ditado popular, não vive somente sorrindo e suportando tudo. Não, mas também regozija-se em meio às próprias tribulações. Somente alguém que tenha fé verdadeira pode olhar para esta vida segundo esse prisma. Somente esse alguém pode chegar a tais alturas. Mas isso, de acordo com a Bíblia, só é possível ao crente. Por qual motivo o homem dotado de pequena fé permite que as coisas o dominem, deixando-o derrotado? A resposta a essa indagação é que, em certo sentido, a real dificuldade da pequena fé é que ela não deixa o crente meditar, refletir. Em outras palavras, precisamos ter uma correta concepção da fé, em consonância com o ensino de nosso Senhor no presente parágrafo.
a fé consiste primariamente em pensar, e assim sendo, a dificuldade inteira com o homem de pequena fé é que ele não pensa. Antes, tal crente permite que as circunstâncias o avassalem. Essa é uma das grandes dificuldades que cercam a vida. Por assim dizer, a vida chega até nós com um cacete na mão e então nos desfere forte pancada no alto da cabeça. E então nos tornamos incapazes de pensar sem auxílio e derrotados. Segundo Jesus, podemos evitar isso pensando. Precisamos passar mais tempo estudando as lições que nos foram dadas pelo Senhor Jesus, observando e tirando conclusões. A Bíblia está repleta de lógica e jamais deveríamos imaginar que a fé é algo puramente místico. Não convém que simplesmente fiquemos sentados em uma poltrona a esperar que as coisas maravilhosas nos aconteçam. Isso não é fé cristã. A fé cristã, bem pelo contrário, consiste primariamente em pensar. Olhe as aves, pense sobre elas. Consideremos as flores do campo. Olhemos para os lírios e levemos em conta todas essas coisas. Não obstante, no caso da maioria das pessoas, a dificuldade é que elas não se dispõem a pensar. Ao invés de pensarem, de refletirem, elas tendem por sentar-se e ficar indagando. O que irá acontecer comigo agora? O que posso fazer? Isso é a eliminação do pensamento. Isso é a rendição e derrota. Nosso Senhor, nesse ponto, estava exortando-nos a refletir numa maneira cristã. Se você assim preferir, a fé poderá ser definida como segue. A fé consiste em um crente que continua a refletir, mesmo quando tudo parece decidido a avassalá-lo e a derrotá-lo, intelectualmente falando. A dificuldade daquele que é dotado de pequena fé é que, ao invés de controlar os seus próprios pensamentos, os pensamentos desse crente estão sendo controlados por alguma outra coisa. E também poderíamos asseverar que esses pensamentos entraram em um círculo vicioso. Essa é a essência da preocupação. Se você costuma jazer deitado à noite, durante muitas horas, sem pegar no sono, então posso dizer o que você tem feito. Você tem permitido que os seus pensamentos caiam em um círculo vicioso. Você tem ficado remoendo os mesmos míseros detalhes acerca de alguma pessoa ou de alguma coisa. Isso não é pensar. Isso é a ausência de pensamento, é a incapacidade de pensar. Tal atitude significa tão somente que alguma coisa está controlando e governando os seus pensamentos. E isso o está levando àquela atitude de miséria e de infelicidade que se chama preocupação. Por conseguinte, em segundo lugar, cabe-nos o direito de intitular essa pequena fé de incapacidade de pensar, em face do que permitimos que os infortúnios da vida nos dominem os pensamentos, ao invés de refletirmos claramente a respeito da nossa vida diária, ao invés de encararmos a vida com firmeza, vendo-a em sua inteireza. A pequena fé, se assim quisermos ver as coisas, também pode ser descrita como a incapacidade de aceitar as declarações bíblicas tal e qual elas são, deixando de crer
inteiramente na veracidade delas.